E outra coisa que você não sabe é que a ferida que te abriram, ela só vai se curar, se cicatrizar, quando você liberar perdão. Olá pessoal, meu nome é Tabita Cristina e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o perdão. E este é o primeiro vídeo da série de vídeos a respeito deste assunto. Mas antes de começarmos a falar sobre o perdão, eu tenho algumas perguntas a te fazer. Você é uma pessoa que perdoa fácil? O que você pensa sobre a seguinte expressão? Quem perdoa é Deus, eu não. Você já ouviu isso em algum lugar? Se você pensa dessa mesma forma, esse vídeo é para você. Uma das menções mais conhecidas a respeito do perdão está no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orarem. A famosa oração do Pai Nosso. E no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, está escrito assim, que é um trecho da oração: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu gostaria que você se atentasse a esse termo usado por Jesus, dívidas. Por que ele usou dívidas? A gente já vai falar sobre isso, tá? Bom, voltando para a oração, a maioria das pessoas, elas só conhecem o texto até a parte final da oração, que é quando diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E elas não sabem mais nada do que vem depois disso. O perdão é uma questão tão crucial que Jesus enfatizou isso no próximo versículo, assim que acaba a oração do Pai Nosso. No versículo 14 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Lembra aquela expressão que eu citei no começo desse vídeo? Deus é quem perdoa, eu não. Então, se você pensa assim, eu concluo aquilo que eu estava dizendo antes. Se você não perdoa, Deus tampouco te perdoará. Se você é uma das pessoas que costuma compartilhar esse tipo de expressão, essas frases assim, e acha isso o máximo, cara, cuidado. Porque isso não é tão bom quanto você pensa. Não perdoar as pessoas acarreta tanto mal a você. E você pode pensar, mas a pessoa me feriu tanto. Não importa. Você vai entender o porquê liberar perdão não é uma condição. Se o que a pessoa me fez for algo grave, eu não perdoo. Não coloque essa condição. Porque você vai estar fazendo mais mal para você do que para a pessoa que te fez mal. Quando você não libera perdão, Deus não te perdoa. Pensa comigo agora. O que isso na prática significa? Significa que desde o momento que uma pessoa te feriu, te machucou e você não conseguiu perdoá-la, desde aquele momento, não importa quanto tempo faça, os seus pecados vêm se acumulando desde então. Porque se você não libera perdão, você obstrui, você bloqueia e impede que o perdão de Deus chegue na sua vida. Isso faz com que os seus pecados se acumulem. Por quê? Você não perdoa a pessoa, então Deus ele não pode te perdoar. Qualquer que seja a ofensa, a transgressão que você tenha feito contra Deus, você não é perdoado. Isso significa que desde então você vem acumulando pecado sobre pecado. E o que isso provoca? É como se fosse um efeito dominó. Você não libera perdão. Consequentemente, seus pecados se acumulam.
E isso cria uma barreira entre você e Deus. Os seus pecados criam uma barreira entre você e Deus. Você compreende a seriedade disso? Talvez essa seja uma das respostas do porquê você não consegue se relacionar com Deus, desenvolver relacionamento com Deus, sentir a presença de Deus, ouvir a Deus, ter discernimento, revelações na palavra de Deus, ou se tornar sensível ao Espírito Santo. Por causa dos pecados acumulados, que só estão acumulados porque você não liberou perdão. Entendido isso, lembra que eu falei para você guardar a palavra, o termo usado por Jesus, dívidas? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente entende que esse termo dívidas, ele significa ofensas, pecados. E dívidas também. Mas por que ele usou dívidas? Porque ele queria linkar com uma parábola que posteriormente ele iria ensinar. Esse termo dívidas é uma chave, é um link para você pular dessa oração, desse ensino de Jesus na oração, para uma parábola, para que você entenda o porquê você deve perdoar. E a gente vai pular agora para essa parábola, que está em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 34. Não vai dar tempo de eu ler a parábola, mas eu vou te contar resumidamente essa história e esclarecer alguns pontos dessa parábola, tudo bem? O reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu prestar contas com seus servos. Então, levaram até esse rei um servo que devia a ele 10.000 talentos. Só que esse servo não tinha com que pagar. Então ele se prostrou, se humilhou diante do rei e clamou a ele para que tivesse paciência com ele, porque ele pagaria tudo. O rei teve compaixão daquele servo e perdoou a dívida. Assim que esse servo saiu da presença do rei, ele se esbarrou com um conservo dele, que lhe devia 100 denários. Esse conservo se prostrou, se humilhou e clamou por misericórdia ao servo, dizendo: "Seja paciente comigo, que tudo lhe pagarei." Só que o que esse servo fez? Ele agarrou o conservo e lançou ele na prisão até que ele pagasse a dívida. O que acontece é que alguns dos companheiros, assim diz a história, viu o que aquele servo fez e foi e contou para o rei. O rei ficou muito indignado. É que agora você não está entendendo, mas você vai entender o porquê da indignação do rei. E chamou esse servo até a presença dele e disse: "Servo mau." Olha aí que eu vou ler. "Servo mau, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E aí o que o rei fez? Pegou aquele servo mau e colocou ele na prisão até que ele pagasse toda a dívida. Agora eu vou entrar em alguns detalhes importantes sobre essa parábola para você entender, ter uma noção de quão grave foi a atitude do servo por não ter perdoado a dívida do seu conservo. Vamos lá. A gente não entende muito sobre as moedas mencionadas na Bíblia, aquelas moedas antigas. Quanto custa um talento? O servo devia 10.000, mas o que significa isso? O outro devia 100 denários. Quando você passa a entender os valores, aí você vai ver.